mestrado em Educação Matemática pela Unesp de Rio Claro, doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e pós-doutoramento na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Também ele é credenciado no programa de pós-graduação em Educação da UFSCar e também líder do grupo de pesquisa em Educação Matemática e Cultura. E para mediar, então, essa mesa, temos aqui um convidado especial também, nosso querido professor Dr. Johnny, diretamente da Universidade Estadual de Campinas. Como bem lembrado e mencionado pelo nosso reitor na noite de ontem, o professor Johnny aqui já é praticamente de casa aqui da UFMS. O professor Johnny, ele é docente e colaborador voluntário do Departamento de Matemática Aplicada do IMEC, da Universidade Estadual de Campinas, possui bacharelado em Matemática pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Matemática pela Unicamp e também doutorado em Matemática pela Unicamp. Devolvo a palavra, então, aqui para os membros da mesa. Obrigado, Murilo. Bom dia a todo mundo. E todo mundo animado? Sim! Bom, eu estou muito honrado de poder mediar essa mesa. Nós resolvemos, conversando aqui, nós vamos começar com a Lilian, que vai falar sobre o contexto matemático da modelagem matemática, e o Miro vai falar sobre as pessoas que fazem modelagem matemática e as nossas motivações. E eu vou dar um palpite de vez em quando. A gente vai desfazer a mesa para a gente poder assistir ao que, respectivamente, a Lia e o Miro vão fazer. A gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Eu não sei se seria possível que vocês mandassem as perguntas por escrito. E pode dizer para quem você quer fazer pergunta, e eu vou controlando. Se houver 2 ou 3 perguntas que eu puder juntar numa só, eu vou fazer isso aí. Tá bom assim? Tá ok. Então, a palavra é sua, professora Lívia. O Murilo vai me ajudar aqui, tá? Bom dia, que bom estarmos aqui juntos novamente, mais uma oportunidade, mais um CNEM. Muito obrigada pela comissão organizadora desse evento, que recebeu muito calorosamente todos os convidados, calorosamente em todos os sentidos, né? E obrigada também à comissão científica da 13ª CNEM, que me oportunizou, me deu a honra de constituir essa mesa junto com essas celebridades, com esses dois bonitos, gostosos. Então eu me sinto assim, muito lisonjeada de estar aqui. São, né, gente? Olha, eu sou privilegiada. E então o tema desse debate são raízes e rotas, um olhar para a história da modelagem na educação matemática. E aí, né, falar sobre raízes e rotas, né? Quantas dessas rotas foram traçadas por diversos pesquisadores brasileiros, vamos falar somente dos brasileiros nesse momento, que acreditaram nesse potencial da modelagem para o ensino e para a aprendizagem da matemática. O Miro vai falar um pouco mais sobre isso, eu só vou dar uma pincelada para chamar para a palestra dele. Mas antes disso, né, em 2008, a professora Maria Salete Benvenuti, a gente pode já relembrar aqui, né, a história da Maria Salete, ela já tinha feito uma produção em que ela faz um mapeamento das pesquisas sobre modelagem matemática no ensino brasileiro a partir de dissertações e teses que foram desenvolvidas no Brasil. Então, nesse documento, ela faz um recorte, porque são vários recortes, e o Miro vai falar um pouco mais sobre isso, né? Ela destaca pesquisadores que, segundo ela, foram fundamentais no impulso e na consolidação da modelagem como linha de pesquisa na educação matemática. E ela destaca, né, 3 nomes que para ela são muito especiais. O Aristides Barreto, acho que o Miro vai falar sobre ele, né, professor na época da PUC do Rio de Janeiro, o Biratan D'Ambrosio, que todos conhecem, e o Rodney Carlos Bassanese, da Unicamp.
E ao falar sobre esses pesquisadores, né, elas destacam o quanto que esses pesquisadores se empenharam para trazer a modelagem como um processo que pudesse ser incorporado nas aulas de matemática, não somente em cursos de extensão, mas também na sala de aula. E aí, né, vendo esse percurso todo esse trabalho, para trazer a modelagem que já estava à época muito bem consolidada no campo da matemática aplicada, como fazer essa transposição, essa migração para o ensino de matemática no primeiro momento. Rodney Bassanese começou fazendo isso, e depois para o campo da educação matemática. Então hoje, né, a gente pode falar de vários estudos, muitas pesquisas que falam sobre essa transposição, mas para além disso, hoje nós já temos a própria modelagem matemática como um campo de estudo que se preocupa também com esse processo do saber sobre modelagem matemática. Então, a própria modelagem matemática vem se constituindo ao longo desses anos como um saber a ser construído. Então, diante de tudo isso, né, que rotas que nós vamos abordar? Pensando nessa modelagem matemática, algumas perguntas, né, que sempre pairaram nesse processo de construir o que é a modelagem matemática, para ensinar matemática, para aprender matemática. 3 perguntas não são muito, sempre foram bastante importantes durante esse processo, que são: o que ensinamos, para quem ensinamos, e por que nós ensinamos por meio da modelagem matemática. Então, tentando refletir um pouquinho nessa fala, para o que podemos pensar sobre essas 3 perguntas, e pensando numa possibilidade, pensando em argumentos para apresentar uma resposta para essas 3 perguntas, eu trouxe um subtítulo para essa mesa, tá? Que também responde a primeira pergunta que eu coloquei aqui, que é o que ensinamos, né? Então eu trago aqui um tema que para nós é muito caro, sempre foi um tema muito importante, muito polêmico também, muito discutido também. Ontem a professora Lourdes falou também bastante sobre isso, que é a matemática na modelagem matemática. Tá? Então, o que ensinamos? Vamos falar sobre essa matemática que nós ensinamos na modelagem matemática. E aí, para começar a pensar sobre essa matemática na modelagem, eu começo com essa pergunta: como a matemática é concebida no processo de modelagem matemática? Ela é concebida como construída ou, ao contrário, como descoberta? Essas 2 perguntas foram feitas por essa pessoa maravilhosa, professora Maria Anastácio Queiroga, na CNMEI de 2007, que foi em Ouro Preto. Quem estava lá vai se lembrar disso, tá? E esse texto, muito bem fundamentado pela professora Maria Queiroga, está nos anais, né, dessa CNMEI. Foi a 5ª CNMEI, então olha só, já passaram 18 anos desde essa CNMEI e a gente ainda está discutindo sobre essa matemática. Então, essa pergunta não é minha, essa pergunta foi trazida por essa professora, e para trazer reflexões sobre se ela é construída ou se ela é descoberta, a professora Maria Queiroga vai fazer um resgate, né, lá na concepção de matemática dos gregos. E ela vai dizer então que as consequências em nós assumirmos essa matemática como construída ou como descoberta, ela vem daquela concepção que nós trazemos desde a matemática dos gregos, né, que concebe o conhecimento matemático, né, o conhecimento científico, segundo 2 tendências. Uma delas é a tendência de cunho pitagórico, platônico, que tem base nos números. O conhecimento sensível, ou seja,
o nosso tato, o empírico, o nosso olhar, né, ele é um obstáculo para a aquisição do conhecimento autêntico, do conhecimento verdadeiro. Então, a verdadeira matemática, ela está no mundo das ideias, que são as formas perfeitas, né? Então, o círculo, lembra da circunferência da mesa que o Armando encomendou? O Armando, amigo da Lourdes, ontem na palestra, né? Então, aquela circunferência, a mesa, ela não é o círculo perfeito. E aí, começou todo o problema dali, né? Porque aquela circunferência que era a fita, né, a lateral ali do tampo da mesa, ela era uma representação bem ruinzinha, digamos assim, né, do círculo, porque o círculo verdadeiro só existe na nossa imaginação, né? E aí, para você calcular a circunferência do círculo, você precisa do π. Mas o que é o π? O π é aquele número que tem todas aquelas infinitas casas decimais. Então, se você quiser calcular a circunferência, né, o comprimento da circunferência, você precisa do π, o π ideal, o π que existe só na nossa razão, né? Não falei ainda do anterior. E a outra, né, de cunho aristotélico, aonde Aristóteles vai falar que o conhecimento parte dos dados sensíveis. Então, que a realidade, os fenômenos naturais, né, eles são necessários para que a gente possa construir uma reprodução, uma descrição que é inerente a esses objetos, tá? Então, com base nessas duas tendências de conhecimento, aquela pergunta anterior, lembra? Se a matemática ela é descoberta, né? Aquela pergunta, ela pode ser reformulada assim, tá? Se o conhecimento matemático é concebido segundo esses dois cenários, ou seja, desenvolvida sobre o mundo das ideias, ou seja, formas abstratas, né? Ou desenvolvido sobre o mundo da natureza, segundo a ideia de cosmos, ou seja, essa ideia de cosmos já era uma ideia vinda lá desde os socráticos, conceber esse mundo esse mundo natural, essa realidade que é complexa, como algo regular, como algo harmônico. Isso é o cosmos. Porque se nós compreendermos toda essa diversidade como algo harmônico, nós podemos pensar em criar um modelo matemático que é harmônico, que é perfeito, né? Então, a partir disso, a gente consegue organizar o nosso dia a dia. Então, ontem, quando a gente atravessou a ponte que divide o estado de São Paulo do estado do Paraná, os celulares de todo mundo que estava dentro do ônibus mudou. Acho que era meio-dia, passou a ser 11, alguma coisa assim, né? Então, automaticamente. Bom, o que isso aconteceu no nosso corpo? O que isso fez com a gente? Nada. Né? É uma mera convenção. Mas essa convenção é necessária, né? Porque senão, agora, nesse horário, estava todo mundo... Uns estavam atrasados, outros estavam adiantados, porque ninguém saberia qual o fuso horário a seguir, né? Então, isso é necessário, essa organização, essa padronização faz-se necessário, né? Bom, e aí, a partir disso, então, aquela pergunta inicial, ela foi reformulada pela própria Maria Queiroga em outra pergunta, né? Olhar para como essa matemática é concebida, ela passou a ser refeita a partir dessas duas perguntas. Essa matemática é concebida como um instrumento que possibilita descrever a realidade ou como algo que pertence à realidade e que, portanto, deve ser descoberto. Então, agora a gente muda a forma de olhar para essa matemática. Essa matemática é algo que vai possibilitar a gente descrever essa complexidade, que é a realidade, ou é algo que está na realidade, né? E, portanto, a gente precisa ir lá encontrar mecanismos para descobrir. Vamos começar respondendo pela segunda pergunta, tá? Então, se nós pensarmos, né, na matemática como algo que pertence à realidade e que deve ser descoberta, né? Então, aí a gente vai de novo, lá na palestra da Lourdes, lá foi combinado esse negócio da Lourdes, tá? A gente ficou o tempo todo trocando mensagem, olha, você fala isso, você conta essa história, né?
Aí nós vamos voltar de novo na história do Armando, né? Lembra que o marceneiro do Armando falou assim para ele no final: professor, isso aqui é marcenaria, não é matemática. Né? Ou seja, se nós pensarmos, né, como a matemática como algo que está na realidade e precisa ser descoberto, então a gente está numa tendência de olhar para o reino matemático e o reino do homem como um dualismo. Então nós temos o reino da matemática e temos o reino do homem. E isso, né, isso foi durante muito tempo a glória dos filósofos, né? Pensar que o mundo é uma máquina matemática e o homem é o observador responsável por fazer as medições, as quantificações e as padronizações das propriedades que são inerentes a esse mundo, né? Bom, podemos lembrar aí, né, que o auge dos matemáticos no século XIX foi justamente considerar a matemática como independente do mundo da experiência, supondo a razão determinando o real. Ou seja, a partir do momento que você tem uma fórmula, como os alunos gostam de falar, né? Uma expressão matemática que representa um determinado fato, velocidade, peso, você tem uma representação, então agora eu vou olhar para aquele fenômeno só a partir dessa equação, tá? Se a equação diz que é isso, então pronto, é isso, não tem questionamento, né? E aí o mundo passa então a ser medido, passa a ser manipulado, passa a ser concebido a partir dessa matemática criada pelos matemáticos. É o mundo das fórmulas, é o mundo mecânico, é o mundo em que as coisas funcionam ordenadamente. E com isso a gente vai impondo condições, restrições. Olha, quem está nessa situação, quem encaixa nessa parte da equação vai para esse grupo. Quem encaixa nessa parte da equação vai para esse grupo. Lembra da escola? Quem tirar 59 está para exame. Quem tirar 60 passou. Né? Mas qual é a diferença entre quem está aqui no 59 e quem está aqui no 60? Não, isso não importa. O modelo matemático diz isso. 59 é aqui, 60 é aqui. Então esse é o auge, a glória, né, desses matemáticos que a gente chama de mecanicistas. Ótimo, né? Bom, vamos pensar agora então naquela outra pergunta. E se nós pensarmos, né, a matemática como um instrumento que possibilita descrever a realidade? Bom, aí nós vamos, né, recorrer ao nosso grande psicólogo, educador, né, filósofo, Piaget, que falou sobre esse processo da matemática e a realidade, como que isso interfere no desenvolvimento do pensamento cognitivo das pessoas. Então, para Piaget, a matemática ela é constituída a partir de construções abstratas, sim, né? Mas que essas construções elas emergem da realidade. E com isso, ele vai propor que, por conta disso, né, a relação da matemática com a realidade, ela não pode estar fundada, né, no sujeito pensante. Ou seja, não é só o pensamento, que a gente chamaria de a priorismo, mas também não só no objeto. Só olhar o objeto, que seria o empirismo, basear-se unicamente nos experimentos. Mas exatamente na relação, na interação entre o sujeito e o objeto, que é basicamente o cerne, né, de toda a teoria psicogenética de Piaget. Tá? Bem, pode seguir. Então, nessa linha do Piaget, nós assumimos que os entes matemáticos originam-se das relações estabelecidas entre o sujeito e os objetos reais. Mas se há uma relação entre o sujeito e o objeto é o mesmo. A realidade está ali. Todo mundo tem acesso a essa realidade, mas os sujeitos não são os mesmos. Né? Eu sou eu, Miro é Miro, Johnny é Johnny, a Cláudia é a Cláudia. Né? Cada um tem uma história, cada um tem um jeito de relacionar-se com esse objeto. Portanto, né, essas relações elas vão se modificando. Né? Cada vez
que o sujeito olha de novo para esse objeto. Então, quando a gente olha de novo, quando a gente fala, e se? Então, a gente já tem uma outra relação sendo estabelecida entre o sujeito e o objeto, tá? Então, só voltando um pouquinho, tá? Retomando mesmo qual que era a pergunta, a segunda pergunta, né? Já que o que é a matemática, para quem que nós ensinamos por meio da modelagem matemática? Então, nós ensinamos justamente para esses sujeitos, para esses jovens, para essas crianças, para esses adultos, né, que precisam olhar de novo e olhar todo dia e olhar mais uma vez para os objetos. E cada vez que olhar para esse objeto, essa relação entre o sujeito e o objeto se modifica, né? E dessa modificação nós vamos construindo o nosso conhecimento, a gente vai construindo novas realidades, tá? E aí sim, quem discute muito sobre isso, né, é o professor Nilson José Machado, nesse livro Matemática e Realidade, que todo mundo conhece, né? E aí eu fui buscar nesse livro o porquê, então, que nós ensinamos por meio da modelagem matemática, já que nós estamos pensando nessa relação entre o sujeito, né, e o objeto. E aí o Nilson vai dizer, né, que esse conhecimento empírico que brota das situações experimentais fabricadas, essas que a gente faz simulação, essas que a gente fala, vamos considerar isso, vamos olhar para isso, né? Ela tem aplicação bastante restrita. Tem, porque quando a gente faz uma simulação no laboratório, quando a gente usa uma tabela de dados, a Lourdes trouxe, a professora Berta trouxe várias tabelas para a gente olhar, a gente está olhando um recorte da realidade, né? Então ela tem sim restrições, tá? Mas ela é o ponto de partida para a construção de uma teoria. Porque a partir dela, né, desse conhecimento empírico fabricado, a gente pode fazer deduções e construir uma teoria. E nesse sentido, o pensamento teórico vai procurar refletir o objeto por meio de um tipo de abstração racional dos dados que foram construídos, que foram captados a partir desse experimento empírico. Então, ele, apesar de ser uma fabricação, ele tem esse potencial de permitir a construção de uma teoria, e essa teoria sim, né? Essa teoria é ampla e ela vai produzir um sentido racional, né, para esse objeto, para essa realidade. Ok? Ainda, né, olhando para essa obra do professor Nilson, né, e ainda pensando no porquê, então, que nós ensinamos no meio da modelagem matemática, né, esse processo de nós teorizarmos, de nós construirmos uma teoria, né, sobre esse fenômeno, ele pressupõe sempre uma volta ao real, porque você olha para os seus dados que estão sendo fabricados, né? E você tem que pensar de novo sobre isso. Cada vez que você olha, você pensa de novo, tá? Mas essa é uma volta com um novo referencial teórico, porque alguém já pensou, então alguém já deu o primeiro passo, alguém já olhou para isso de um jeito e já fez uma construção. Então, quando você olha, agora você já não está olhando partindo do zero, você já está olhando com alguns pressupostos. Então, você já sabe, por aqui não dá, por aqui pode ser. Mas se eu for por aqui, eu já sei que eu não vou cometer os erros desse outro caminho. Então, você já vai, né, com um novo referencial teórico que vai determinar, não o real, porque o real vai continuar lá, para tantos outros que quiserem olhar de novo, né? Mas uma nova leitura do real. Né? Então a gente tem agora mais uma possibilidade de olhar e quantas outras. E aí, só um minutinho. E aí, nesse sentido, nós já podemos responder por que nós ensinamos por meio da modelagem matemática. Porque a modelagem matemática faz isso. Né? Ela permite, ela favorece, ela instiga que nós possamos olhar de novo para o fenômeno, mas cada vez que a gente olha com uma bagagem cada vez mais gordinha. Né? Então a gente tem cada vez mais
experimentos para olhar. Bom, e aí, né, pensando, né, ainda nessa, na matemática como um instrumento que possibilita descrever a realidade, eu vou para a parte final da minha fala, tá? E eu vou encerrar essa parte com um exemplo, tá? De como que isso funciona. Isso também vou conversar com a Lourdes, tá? Óbvio. E para trazer esse exemplo, tá? De como que esse processo funciona, esse olhar de novo funciona, né? Eu resgatei essa obra que foi uma publicação, uma edição especial da revista FAPESP. Em 2009, ela publicou essa edição especial, Einstein, o Universo Além da Física. E ela faz uma cobertura sobre a vida e a obra de Einstein, não no sentido da física, trazendo as fórmulas, equações, não isso, mas os bastidores da história do Einstein. E mais do que isso, os aspectos que no dia a dia isso interferiu na nossa vida, né? E isso foi feito em 2000. Essa publicação é de fevereiro de 2009, que foi justamente o ano do centenário da publicação do artigo da teoria da relatividade, tá? Então eu vou trazer, são vários artigos nessa edição, eu vou trazer alguns que podem ilustrar um pouco do que eu falei sobre esse processo de olhar de novo para o fenômeno, como que o Einstein fez isso. Tá? Então, um grande cientista, a gente trazer isso, né? Mas é uma forma de nós também, né, darmos esse mérito, né? Também fazer esse reconhecimento e a tentar aprender um pouco, né, a partir do processo pelo qual ele passou para chegar nessa teoria. Tá? Então eu vou começar com o depoimento, com o artigo, né, desse professor, filósofo e físico, o Michel Patti. E aí é um artigo bem grande, mas alguma das coisas interessantes que ele traz, ele fala que trata-se de trabalho do pensamento. E esse pensamento cria novas formas de representação dos fenômenos do mundo, que atravessam a escuridão e nos fazem ver mais claramente, mais longe, mais profundamente. Então, ele fala que todo esse processo que o Einstein passou, que é um processo de modelagem, né? Ele cria essas novas representações que permitem a gente olhar para além da escuridão. Então, Einstein deixou o ensinamento de que, para compreendermos algo, não é necessário dominarmos totalmente tudo sobre aquele algo. E também não precisa reinventar, começar as coisas, a teoria do zero, mas seguir o pensamento do cientista no seu trabalho de pesquisa. E como que é esse trabalho de pesquisa? Então, o professor Michel continua, e ele vai dizer assim, que nos primeiros, como é que foi a história do Einstein, né? Nos primeiros anos do século XIX, né? Olha, no século XIX a gente estava com o conhecimento físico, a mecânica que vinha do século XVII, né? A termodinâmica, o eletromagnetismo. Então, isso estava muito bem consolidado, isso reinava e governava as leis da ciência. Então, todo mundo, todas as teorias baixavam a cabeça para esses três campos da física, que eram campos consolidados, e essa era a verdade absoluta, ninguém questionava, né? Então, a Lourdes até mostrou isso num prospecto que ela fez, contando desde a história do Galileu até como que o Einstein, né, foi modificando esse modelo. Então a gente está naquele período, né, iniciado por Galileu e depois por Newton, ninguém questionava o modelo de Newton, né? Então que ele estava muito bem posto. E aí foi justamente, né, no século XX que Einstein vem e olha para esses campos da física, né, e vai fazer um diálogo dialético desses três campos, né? A mecânica, já desde o século XVII, muito bem constituída, muito bem fundamentada, a termodinâmica, século XVIII, né? E aí, mais recentemente, o eletromagnetismo, né? E aí ele olha para isso, aceita as suas teorias, aprende com essas teorias e dialoga com elas, né? E a partir disso, ele reflete sobre, né? E vai criar suas próprias e novas teorias,
Sim? Bom, e aí, como, né, que essas transformações, como que ele leu, todo mundo tinha acesso a essa teoria, isso era público, né? Então, como que essas transformações e ideias inovadoras vieram do pensamento humano? Nesse caso particular, através de Einstein. Então, nós vamos para os bastidores particulares, né? Para aquela lavação de roupa suja, né? Quem foi o Einstein? O que ele tinha de diferente? No princípio, acharam que ele fisicamente era diferente do ser humano. Tanto que o cérebro dele foi colocado em laboratório para estudo, para tentar identificar talvez possíveis mudanças, né, no cérebro dele, geneticamente e fisicamente falando, essa constituição, para ver se ele tinha alguma especificidade, alguma particularidade no cérebro dele que o fazia tão diferente, tão especial em relação aos outros, tá? E aí, pode passar, tá? Eu fui resgatar um pouco dessa história. Quem foi o Einstein pessoa, né? Então, trago esses dois trabalhos que contam um pouquinho da vida pessoal dele. Então, ele foi visto por seus colegas de classe como uma anomalia, que não demonstrava interesse nenhum pelos esportes, né? Para os professores, era um idiota, quantos de nós, né? Que se comportava de modo estranho e não conseguia decorar nada. Bom, pelo menos eu decorava, né? Em 1900, quando terminou a graduação, tentou diversas vezes, sem sucesso, um lugar em algumas universidades. Quem aqui já fez concurso e não passou em primeiro? Levanta a mão, não precisa levantar não. Isso o desencorajou e já estava sem muitas esperanças quando conseguiu um emprego provisório, lembra do professor PSS? Como professor em uma escola de ensino médio, onde lá sim ele encontrou prazer em ensinar. Academicamente, tentou por várias vezes ver um dos seus artigos publicados, mas não obteve resposta. Qualquer coincidência, semelhança aqui, tá? Com algum de nós aqui, mera coincidência. Então, olha que sujeito mais comum, né, do que ele. Então, o que ele tinha de especial, tá? Bom, então vamos voltar lá ao professor Michel, né? E o professor Michel fala assim, ó, o que ele fez de diferente? Quando ele se propõe a dialogar aqueles campos teóricos, tá? Ele evitou justamente reduzir as descrições dos fenômenos a uma só daquelas teorias. Ó, vou tentar pegar o fato e tentar explicar esse fato pela mecânica, pela termodinâmica, pelo eletromagnetismo. Não, o fato é o fato. A mecânica é uma forma de descrever o fato. O eletromagnetismo é uma forma que pode descrever um lado, um olhar para esse fato, né? Mas o fenômeno continua lá sendo um fenômeno. E aí ele aceitava a pluralidade teórica que lhe permitia tomar cada uma dessas teorias e ir se virando, mas sem tentar obrigar as várias teorias a serem uma antes do tempo, tá? A teoria foi criada por nós, ela é uma representação. Ela é uma forma de nós olhar, de que alguém olhou para aquele modelo. Mas isso não obriga todos nós a termos essa mesma visão. Porque cada um de nós tem esse potencial de olhar para o fenômeno com os nossos olhos. Tá? Por favor. Tá? Então, ele destaca aí os 3 aspectos do processo de fazer ciência. A realidade material, que é exterior ao pensamento, né? Ali posta para nós. O pensamento simbólico, que é guiado pela racionalidade técnica, que nós precisamos disso. E a filosofia, que é o alicerce reflexivo da apreensão intelectual do mundo. Então, o Einstein também instigou filósofos a pensarem sobre como essa teoria mudou também nossa forma de ver o mundo, tá? E aí eu vou buscar, né, do professor Pablo Mariconda, que é um professor filósofo da USP, que também tem um artigo nessa edição especial da revista CAPESP, tá? Que ele apontou como crença filosófica de Einstein de que o mundo real, exterior ao pensamento, existe. Ele assumia isso. E o pensamento humano pode, por seu próprio exercício, a ele aceder e tornar o mundo inteligível pela via do conhecimento.
Então, era essa a essência do Einstein. Então, Einstein indicou que não há um caminho lógico, uma fórmula, um protocolo que leve diretamente da experiência do mundo para a sua representação. E sob esse aspecto, o pensamento é livre e, portanto, criador. E aí, falando dessa liberdade, estamos tocando nas questões filosóficas, nas questões reflexivas, né? E nós vamos buscar, tá? Um pouco lá ainda no livro do Machado, né? Que a teoria da relatividade proposta por Einstein, e isso quem vai dizer é o Bachelard, tá? O Bachelard estudou também, o Bachelard não tem um artigo nessa revista, mas o Bachelard também foi um dos que se propôs a falar sobre o impacto dessa teoria no conhecimento. E aí uma coisa muito interessante que o Bachelard vai dizer assim, ó, essa teoria, ela não poderia ter antecedido a teoria da gravitação. Não poderia ter vindo antes do Galileu, depois do Galileu teve Copérnico, né, que vai falar das trajetórias, né? Daí depois vem Newton. Não poderia vir antes desses todos, de todas essas formas de olhar para esse fenômeno, tá? E tampouco, né, poderia prescindir a teoria do Newton, que estava muito certa e válida até aquele momento, tá? O Bachelard diz que essa transição do sistema de Newton para o sistema de Einstein para acontecer isso, foi necessário um esforço de novidade total, que extrapola o acúmulo de conhecimentos. E aonde que ele vai buscar esse esforço de novidade? E aí a sacada que a gente vem conversando, né? É no momento que o conceito muda de sentido que ele passa a ter mais sentido. Né? Então, quando a gente se propõe a olhar para aquele conceito com um novo olhar, então aquilo passa a ter mais sentido. A partir daí, envereda por uma senda que privilegia sobremaneira o papel da matemática no desenvolvimento da ciência, mas uma matemática impregnada da inversão idealista que supõe a razão determinando o real, não tendo nele o ponto de partida. Então, isso quem vai nos dizer é Bachelard. Tá? Bom, e aí, agora vou finalmente mesmo, tá, Diogo? E aí, o professor Lino de Macedo, que é pedagogo, professor titular do Instituto de Psicologia, também traz um depoimento muito interessante, vai falar, né, dos aspectos e da influência da teoria da relatividade, e não a teoria em si. Veja que esses artigos não vão falar da parte matemática, da parte física, mas da parte comportamental, dos aspectos que interferiram na forma como a gente passou a olhar para as coisas, né? E ele vai discutir como que esses conceitos de tempo, distância e velocidade se desenvolvem em nível psicológico. Porque como a Lourdes falou ontem, eu não sei se vocês vão lembrar, né? No nosso dia a dia, a teoria da relatividade não tem efeito, né? Vai ter efeito, por exemplo, se a gente conseguisse viajar à velocidade da luz. Lembra da história dos gêmeos, né? Se você tiver gêmeos, um viajar à velocidade da luz e o outro ficar aqui, passado um tempo, aquele que viajou à velocidade da luz vai ficar mais novo do que aquele que ficou aqui. Então, no nosso dia a dia, isso não interfere. Mas não é essa a questão. Tá? Não é essa a questão. O quanto que isso mudou novas teorias que influenciaram em vários aspectos. Não é se aquilo, não é aquela pergunta, mas eu vou usar matriz para comprar leite no supermercado? Não é essa a questão. Não é por isso que a gente estuda matrizes. Não é por isso que a gente estuda números complexos. Já está acabando, tá? E aí, então, essa questão foi proposta em 1928 por Einstein a Piaget, porque Einstein e Piaget se encontraram. E aí, como Piaget já estava estudando essas questões, né, de matemática, realidade, né, e Einstein também se preocupava com isso, ele levou esse questionamento, né, sobre como que esses conceitos podem se desenvolver no nível psicológico. Olha, Piaget ficou muito encucado com essa pergunta, e aí ficou durante muitos anos pensando, tá? 15 anos mais tarde, né, o Piaget vai publicar essa obra, A Noção de Tempo na Criança, em que ele explora justamente os significados de tempo e como as crianças a compreendem. Então veja até onde que foi a influência do Einstein, tá? Bom, e aí, só um, por favor.
Tiago, agora vem a pergunta. Cadê o Tiago? Tiago, agora vem a pergunta que nós combinamos. Perguntaram para o Piaget. Perguntaram para o Piaget, eu vou perguntar para o Tiago. Tiago, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Responda, Tiago. Não, você falou que você ia responder. Aí o Tiago não vai responder porque já acabou meu tempo. Perguntaram para ele quem veio primeiro, o ovo e a galinha. Pro Piaget, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E sabe o que o Piaget respondeu? O pintinho. Não foi o ovo porque o ovo precisava da galinha. Não foi a galinha porque a galinha precisava do ovo, né? Então, para o professor Lino, quando nasce uma criança, é um mundo que recomeça. Nesse sentido, nós somos filhos de uma criança e não filhos de pais. Antes de nós vieram as crianças. As crianças nasceram antes e, portanto, são mais velhas do que nós. Caso se pense como referência o ponto de partida. Nós morremos, as crianças são eternas. Então, por isso que vale a pena ensinar por meio da modelagem matemática. Último slide. E é isso, gente. Então, muito obrigada. Obrigada, Johnny. Obrigada, Luiz. Desse importante evento. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês algumas coisas que a gente já vem discutindo há muitos anos e honrado com a presença aqui da Lilian e do professor Johnny nessa mesa. Muito obrigado, Claudinha, muito obrigado a Débora e as pessoas que compõem a equipe e a universidade, né? Bom, gente, é o seguinte, vamos lá. Eu vou trabalhar um pouco diferente nos temas, né? Eu vou mostrar um pouco de algum desenvolvimento histórico, né? De algumas personagens da modelagem matemática. Muitos e muitas estão aqui presentes, ainda bem, né? E num primeiro momento, então, o que eu chamei de história documento. Pode passar. Que eu chamei de história documento, e depois eu vou, num segundo momento, tentar mostrar para vocês uma história, um monumento na perspectiva Foucaultiana, que ele vai dizer, né, as condições de possibilidades para que a construção do discurso da modelagem matemática, né, o que fez com que a modelagem matemática fosse construído um discurso a partir dela. Durante a minha apresentação aqui vai ter uma parte musical, o Viola vai cantar, o Rodolfo também está por aí, não sei, também gosta, mas é só para... E no final eu vou prestar uma homenagem a uma pessoa, quem conseguir ficar até o final vai saber quem é. Bom, vamos lá então. Primeiro dizer que estou meio nervoso aqui, mas vamos lá. Pode passar. Bom, o que a gente está entendendo por história documento, né? Então, enquanto o historiador escrever uma história documento é ser um digitador de palavras, é ser quieto, é ser reprodutor de escritos. Então, o que a gente vai fazer aqui é reproduzir aquilo que foi escrito na história da modelagem matemática. Claro que reproduzir 50 anos em 20 minutos, eu tive que fazer algumas escolhas, e vou ser até um pouco rápido aqui. Mas eu vou dar um panorama bem geral e depois, obviamente, se alguém quiser a apresentação, vou deixar disponível aí para a Cláudia, né? E a gente vai entendendo como funciona isso. Pode sim? E a história monumento, o que é isso, né? Essa história monumento vai perguntar quais as condições históricas, políticas, econômicas, sociais e educacionais possibilitaram a emergência do discurso da modelagem na década de 70. E quais forças foram engendradas, entrelaçadas, que possibilitaram a modelagem a sua entrada na ordem do discurso da educação matemática. Para isso, eu vou começar pela história documento, pode passar. Eu usei aqui uma dissertação e uma tese, do qual eu participei como orientador. A primeira parte vai ser da dissertação do Everaldo Silveira, que hoje é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, e que ele trabalhou com essa questão da modelagem de educação matemática no Brasil, entendendo o universo de teses e dissertações. Ele faz um recorte histórico, né, e isso já tem algum tempo, portanto, essa dissertação
até um convite aqui para quem quiser continuar com isso, aí uma dissertação de mestrado, quem tiver interesse, seria bem legal. Pode passar? Ele trabalhou com 11 teses, 54 dissertações, de 1976 até 2005, portanto, há 20 anos atrás. Né? Pode passar. E a outra, para trabalhar com a história documento também, eu peguei a tese da Maria Carolina, no qual eu orientei junto com a professora Cláudia Gavan, né? E ela vai então, o título é Modelagem Matemática na Educação Matemática Brasileira, Histórias em Movimento. Então eu tive que fazer esse recorte para poder atender aí, tentar, né, responder essa questão aí que me foi colocada. Pode passar? Para isso, ela trabalhou com 11 teses, 53 dissertações, de 87 a 2016. Pode passar? Bom, os primeiros pesquisadores. Vamos lá. Então, eu começo ali com Aristides Camargo Barretos, né, que fez a orientação do Wilmer da Sanches. Vai ser bem rápido, tá? Pode passar. E o Celso Wilmer foi o primeiro, vamos dizer assim, né, pioneiro nessa questão de modelos na aprendizagem da matemática, lá em 1976. E o Jorge Sanches, só o título da tese dele já é uma tese, né? Estratégias combinadas de módulos, etc, etc, etc. Portanto, ambas ainda não usavam o termo modelagem matemática. Bom, só depois, né, a transição entre o uso da expressão modelo matemático e modelagem matemática foi da Maria Cândida Miller, né, orientada pelo professor Lafayette de Moraes em 1986. Então, percebam que nós estamos falando da década de 80, da década de 70. Né? Então, a modelagem matemática, nessa perspectiva que nós a entendemos hoje, já se vão aí 50 e poucos anos. Então, é uma história longa e eu acho que a gente vai precisar ir um pouco rápido. Vamos lá? Bom, começo então as orientações a partir de Biratã D'Ambrosio. Então, Bazanese, Martinello, Gaertner, Gamba, Frank, está aqui, né? E do Bazanese, Burak, Maria Doris, Marineuza Gazeta, Salete Benvenguti, Alexandrina Monteiro, Regina Frank já começa em 1992, que é aquele lá do D'Ambrosio já é em 2002, deve ser a tese de doutorado dela, e o Miguel. Então, o D'Ambrosio, digamos assim, é um dos pioneiros, né, nessa questão da modelagem matemática na educação matemática. Pode passar? Bom, uma das primeiras experiências que faz parte da história são esse curso de especialização lá do Centro do Ensino da Matemática, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava, lá no Unicentro. Então, sob orientação, a literatura coloca a orientação do Rodney, do Sebastiani, da Regina Buriasco e da Marineuza Gazeta. Mas, claro, o Johnny e muitos outros professores também participaram, né? E aqui eu faço uma retratação histórica, que todos os documentos que a gente vê, aparecem apenas esses nomes, né? Que foram as pessoas que coordenaram o curso, etc, etc, mas depois talvez o Johnny possa falar um pouco mais dessa ação. Isso foi um marco, né? Que era um curso de formação de professores realizado lá em 1983, 1984. Então, essas pessoas foram aquelas que iniciaram, digamos assim, todo esse processo que culmina hoje nessa conferência. Pode passar? Depois vem as orientações do Johnny, né? O Caldeira, que é esse que vos fala, ele está vendo esse modelito aqui, bonitinho? Não, eu estou me referindo à camiseta. A camiseta foi uma confeccionada pela Petrina, para a gente usar na tese de doutorado dela agora recentemente, de motivos afro, que é exatamente para a gente discutir um pouco essa questão da matemática antirracista. Vou falar um pouquinho, se der tempo, mais à frente, ok? Aí tem Staldo, depois Gomes, etc. Estou falando de 2005, né? Então já começa ali na Unicamp, depois já vai para a Universidade Federal do Paraná, quando eu fui para lá, e vai embora. Se a gente pegar o Tiago aqui, né? Já é o bisneto, eu acho, é o bisneto do Johnny, o Tiago. O neto ou bisneto, né? Já tem os bisnetos acadêmicos aí do Johnny. Vamos passar. O Sebastiani, né? Que o Anastácio e a Correia, os nomes agora são nomes conhecidos, né, da modelagem matemática, né, para quem... Oi? Maria Queiroga
A Maria Queiroga, Anastácio e a Roseli Correia. Ajuda aí, Frank e Marcelo. Vamos lá. Também tem o Dante, né? Eu estou na Unesp agora, saímos da Unicamp, estamos indo para a Unesp. A Agostinelli, Scheffer, pode passar. Depois a Maria Lúcia, também da Unesp, né? Jacobini, Ferreira, depois fez o doutorado Jacobini de novo, pode passar. Marcelo Borba, que está aqui presente, né? O Barbosa, orientou o Barbosa, né? Que é o Jonei. A Araújo, que é a nossa querida Ju, está por aqui também, talvez. E a Malheiros. Então, gente que começou com essa história toda aí. Então, saindo da Unesp, voltando para a Unicamp, a Márcia Brito foi orientadora do Burac, que está aqui, né? E o Burac, então, inicia um processo maravilhoso aí de produções, Bonato, Remes, Gomes, Camila, etc. Agora nós estamos saindo do Sudeste e indo já para o Paraná, né, que é o grande celeiro da educação, né, matemática e da modelagem matemática, essencialmente. Ontem nós tivemos aqui a oportunidade de ver a quantidade de pessoas que estão vindo do Paraná, e é isso aí em todos os congressos, não é que não, né? E a gente vê a produção, né? Vamos lá, vamos para frente. Depois já começa a ir lá para Santa Catarina. Naquela época tinha a faculdade na engenharia de produção, o professor Edson orientou a Bemiguti, depois a Bemiguti já foi para a FURB, nós estamos em Santa Catarina agora, né? Floriane, Silva, Miller, e vai embora, né? Pode passar. Depois entra de novo, né, lá na UFSC, lá do departamento também da engenharia de produção, Leal e Mancitieri. Vamos lá, pode passar. A Miriam vai ser orientadora da Lourdes, né, Lourdes? E também da Ferrugem, não sei se está aqui. E aí, a Lourdes, então, todo mundo já sabe da trajetória e da importância dela na modelagem matemática. E vai lá, né? Volta um pouquinho. Borsoi, Brito, Fidelis, Dias, Silva. E cada uma dessas caixinhas, ela vai se desmembrando, né? Nessa genealogia aí da história da modelagem matemática no Brasil. É isso que eu me refiro. Se alguém se interessar em continuar com esse estudo, ele foi parado há 20 anos atrás. Então, seria um trabalho maravilhoso se a gente tivesse hoje a nossa árvore genealógica da modelagem. Vamos lá? Depois vamos lá para o Pará, no Adilson, né? Rocha, Chaves, Machado Júnior. Então, percebam que nós estamos saindo do Sudeste, indo para Santa Catarina, Paraná. Já estamos lá no Espírito Santo, lá no Pará. Bora? Bom, esse foi um pequeno panorama. Agora eu vou passar a dizer um pouco para vocês, do ponto de vista documental, algumas instituições, grupos de pesquisa e centros virtuais. Desculpa que eu estou sendo rápido por conta do tempo, tá? Vamos passar. Vamos lá. 84, um grande marco, né? Programa de pós-graduação em Educação Matemática na Unesp. 89, primeiro encontro paranaense de Educação Matemática. 90, o grupo MODEM, Modelagem Matemática do Ensino, da Maria Salete. 95, Centro Virtual de Modelagem, GIPMEN, do Marcelo Borba. 99, primeira Conferência Nacional de Modelagem na Educação Matemática, Unesp Rio Claro. Seguinte, 2001, já começa a inserção do GT, né? GT10. 2002, primeiro encontro paranaense, que foi lá em Curitiba, né? Depois teve vários. 2004, GEM, Estudos de Modelagem Matemática do Espírito Santo, do Adilson Espírito Santo. No Pará, isso. 2005, no PEN, do Jonei. 2006, primeiro EPAM, Encontro Paraense de Modelagem Matemática. 2006, Centro de Referência lá da Maria Salete. Mais um. Então, gente, é um pouco isso. Começa a perceber que o desenvolvimento da história do documento, pode ser que tenha alguma data aí que talvez tenha que fazer alguns ajustezinhos, mas é o que a gente vai buscar na história. Então é isso, pensar uma história do documento é buscar as origens para o seu surgimento, é mostrar sua forma linear de desenvolvimento, é escrever uma história cumulativa, é insuspeitar das fontes documentais
é suprimir as descontinuidades e as dispersões, é ser um digitador de palavras, é ser quieto, é ser reprodutor de escritos. Então, o que eu fiz aqui e que os meus orientantes fizeram foi reproduzir escritos, pegar a história e pegar documento e vamos lá, as teses, as dissertações, as coisas que aconteceram e colocar no papel, documentar. Seguinte. Então, o que essas pesquisas mostraram? Que a modelagem está presente desde os tempos mais primitivos e remotos, como foi colocado aqui nas palestras anteriores. Tem a finalidade de construir modelos. Tem sua origem na matemática aplicada, seu surgimento na educação matemática remonta aos anos 70. Seguinte. História do documento, ela é uma história linear e evolutiva, os modelos sempre existiram, né? No século XX, a inserção de outras áreas intensificam o uso da modelagem. Seguinte, na década de 70, emerge na educação matemática como uma preocupação com o ensino e as primeiras pesquisas. Na década de 80, o início da consolidação da modelagem devido às influências dos estudos socioculturais. E na década de 90, 2000, os primeiros grupos de pesquisas, encontros, etc, etc. Então, percebam que é uma coisa linear, evolutiva e que vai se construindo ao longo do tempo com as pessoas que estão aqui presentes e que já passaram por aqui. Seguinte. Entretanto, a história do documento não problematiza o porquê e como isso aconteceu. Então, é agora que nós vamos entrar naquilo que eu chamo de história monumento. Então, a história monumento iria perguntar quais as condições históricas, políticas, econômicas, sociais, educacionais possibilitaram essa consolidação a partir dos estudos socioculturais, né? Quais são as forças que foram engendradas para que essa consolidação ocorresse? Isso já é um pouco mais difícil, porque você vai ter que buscar nas entrelinhas, elas não estão explicitamente, né? Vamos lá? Por isso eu busquei na tese da Maria Carolina, como foi colocado anteriormente, segue, e ela então trabalhou para que essa história, um monumento, pudesse ser escrita. Ela trabalhou com 3 teses e 24 dissertações de 76 a 99, trabalhou com os anais do Cinemem, desde o primeiro em Rio Claro até o 19º em São Carlos, 2015, e fez várias entrevistas com algumas pessoas que foram os pioneiros e as pioneiras falou com o Rodney, conversou com o Biratã, conversou com o Dionísio Burak, conversou com o Johnny, conversou com o Marcelo Borba e com a Maria Salete, que naquela época eram as pessoas, e ainda hoje, obviamente, mas quando ela estava desenvolvendo a tese, foram as pessoas que nós consideramos que poderiam colaborar muito nessa história monumento, nas condições de possibilidades históricas, sociais e culturais, que emergisse a modelagem matemática, que emergisse o discurso da modelagem matemática. Seguinte, para isso nós trabalhamos com uma fundamentação teórica, que eu não vou me alongar aqui, chamada de arquigenealogia, né, que diz, segundo Foucault, não há relações de poder sem constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo as relações de poder. Então, claro que tudo isso que nós estamos hoje presenciando aqui, nessa importante reunião, faz parte de uma história de relações de poder e de relações de força, né, que vão se constituindo através desses afetos, desses encontros. Mas nada é de graça, nada é fácil, nada é muito tranquilo. E como identificar isso? Vamos lá. Bom, então, a abordagem arquigenealógica vai importar aqui responder a como e por que esse discurso emerge. Quais são as condições de possibilidades internas e externas? O Foucault trabalha com essa questão, não adianta a gente chegar para a modelagem matemática nela própria. É importante ver o externo, ver com que isso está sendo influenciado. E próprio discurso que faz com que o mesmo saia dos bastidores e entre em cena, e tenha como efeito a produção dos sujeitos por meio dos saberes e das tecnologias de poder a partir de suas práticas discursivas. Então, vamos trabalhar a modelagem matemática a partir desse momento como um dispositivo discursivo. Passar. Essa metáfora de Albuquerque Júnior é muito interessante. Quando você vê uma renda, na verdade, o desenho da renda, o design, aquilo que te toca, aquilo que você acha bonito, ele é constituído da renda e dos buracos da renda.
A renda por si só, ela não ia fazer o efeito que a renda tem. Então, enquanto Alain, vamos dizer assim, é aquilo que está escrito, é aquilo que é o documento, é aquilo que eu consigo identificar pelos escritos que foram feitos, os buracos é a história monumento, é aquilo que se constitui como uma interligação das linhas de força que são colocadas nesses pontos que interceptam essas lãs. Então, a modelagem matemática na perspectiva discursiva é um pouco isso, de você identificar nos buracos, nas entrelinhas, naquilo que não é dito, que não é escrito, mas nas percepções internas e externas da própria modelagem. Bom, espero que eu tenha sido... vamos seguir então. Então, alguns discursos da modelagem. Bom, o que a gente vê nas teses e dissertações, que foram muitas ao longo de 20 anos, que a modelagem trabalha com a realidade do aluno, parece que isso é um consenso, mas que ao longo do tempo isso foi se cristalizando como um discurso da modelagem. A modelagem relaciona a matemática com outras áreas. Tudo que eu vou falar aqui não é novidade para vocês, mas como o tema se trata de uma constituição histórica, então é importante que se diga que essas coisas estão lá, né? Nas entrelinhas inclusive. A modelagem torna o aluno interessado pelos conteúdos matemáticos, a modelagem torna a matemática significativa. Então, esses são alguns dos discursos que são das tramas que se constituem essa renda da modelagem matemática. Seguinte, algumas iniciações. A existência de uma crise no ensino da matemática no período que compreende as décadas de 70 a 90. Bom, crises no ensino a gente nunca saiu delas, né? Eu acho que o ensino podia sentar no divã do Freud, porque ele está sempre em crise. Agora mesmo nós estamos tratando, o Marcelo Borba colocou para todos nós aí, uma das as questões que estão sendo debatidas, porque o ensino da matemática está em crise. Claro que essas coisas, mas lá na década de 70 era muito forte isso. Então, essa foi um desencadeador muito forte para a inserção da modelagem matemática. Essa crise é evidenciada e constituída a partir de dois enunciados que, apesar de distintos, guardam entrelaçamentos entre si. Quais são eles? Os alunos têm dificuldade na aprendizagem da matemática. Então, isso estão nas teses, nas dissertações, nos discursos dos professores, nos quais nós nos debruçamos na pesquisa. Segundo, a matemática é distante da realidade. Então, esses dois discursos desencadeou, de uma certa maneira, essa emergência da modelagem matemática. Bom, se os alunos têm dificuldade, vamos tentar encontrar um método. Se é distância da realidade, vamos construir um método que aparece a realidade nesse discurso. Então, a emergência da busca de uma solução dessa crise do ensino da década de 70 se deu nesses dois discursos a partir daí, então, foi desencadeado. Seguinte, outras enunciações. Mostrar a utilidade da matemática a partir de sua vinculação com o real. Bom, isso desencadeou que a modelagem matemática torna o ensino da matemática mais significativo. Então, percebam que está havendo aí uma mudança, nesse discurso, nessa perspectiva de encontrar uma solução para essa crise de ensino. Seguinte, em efeito, o discurso da modelagem retoma e reconfigura o ensino de matemática, fazendo com que as práticas abstratas fossem repensadas a partir de práticas realísticas. Gente, isso é uma mudança epistemológica fantástica. Você sair de uma concepção epistemológica da matemática abstrata para uma concepção epistemológica de uma matemática realista é fazer isso que a Lilian colocou e que a Lourdes também colocou na sua palestra de abertura. É você fazer um deslocamento epistemológico muito grande. E isso tem uma influência nos alunos, pode passar, Então, quais são os saberes que são rompidos com esse discurso? Primeiro, que ordem a emergência da modelagem pretendeu ou pretende instaurar? Então, vamos seguir. Bom, como uma explosão de força, que o Foucault chama de proveniência, cria uma rachadura em seus saberes e possibilita a emergência de outros saberes. Então, esses dois discursos de que os alunos têm dificuldade em matemática e que a matemática está distante da realidade,
reconfigura o ensino da matemática numa perspectiva de encontrar outros saberes a partir dessa nova epistemologia. Seguinte. Bom, mas o que acontecimentos externos estavam ocorrendo naquela época, década de 70, 80, 60? Vou passar meio rápido, Johnny. Movimento de matemática moderna. Pode passando, tá? Ensino tecnicista. Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Movimento negro. Ditadura militar. E aqui, 2 filmes maravilhosos que nós acabamos de assistir. Ainda Estou Aqui. E também, quem ainda não viu, né? O Agente Secreto. Recomendo muito o filme. Maravilhoso. Seguinte. A pop art. Arte de rua. Né? Os movimentos de arte de rua. O hip hop. Funk, etc, etc. Quer dizer, espaços que não eram permitidos dentro da mídia e os artistas foram para a rua dizendo, aqui eu posso fazer minha arte. Movimento da Tropicália, LGBT, que ia mais. Movimento das mulheres, crise do petróleo, movimentos estudantis, desenvolvimentista, né? Aqui a Amazônia, Transamazônica, relação Brasil e Estados Unidos na educação através do projeto SAID. Enfim, tudo isso que estava acontecendo no Brasil em década de 60, década de 70, teve, de certa maneira, uma influência, segundo a perspectiva Foucaultiana, de que as coisas não acontecem só dentro da escola e nem dentro da matemática. Essas coisas vão se constituindo, digamos assim, um caldo que vai ter uma influência muito forte naquilo que pode estar acontecendo na educação. E a modelagem matemática estava emergindo a partir daí. Tá? Pode passar. Bom, houve uma mudança do ensino, mas mesmo assim, mesmo sujeitos. Então, o que a literatura fala? Estava acontecendo, sim, uma mudança no ensino, mas a gente continuava ainda produzindo para o mercado de trabalho. Tá? Não tinha uma abertura para você fazer qualquer outra coisa que não fosse isso. Vamos lá. Mas houve também algumas descontinuidades. Os trabalhos defendidos na década de 70 abordavam o termo modelos matemáticos no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos. Seguinte, na década de 80 emerge a expressão modelagem matemática, referindo-se ao processo de construção de um modelo. Aqui é uma mudança fundamental. Enquanto nós usávamos o modelo para trabalhar com o ensino da matemática por si só, quando surge a expressão modelagem matemática e a partir daí se constrói um modelo a partir de uma realidade, né, de um problema real, as coisas vão tomando uma outra forma, né? Ao longo do tempo isso vai se constituindo naquilo que chamamos hoje de modelagem matemática. Seguinte. Bom, de modelo para modelagem, minimiza o grau de neutralidade, dando visibilidade a uma outra característica da matemática: seu papel para o desenvolvimento social e científico a partir de suas aplicações. Então, perceba que o movimento de modelagem matemática vai modificando ali todo um processo, né? Vamos seguindo. A preocupação com a aprendizagem dos conteúdos. Então, agora, não é só a preocupação do ensino da matemática, mas também da aprendizagem da matemática. Isso também é um deslocamento epistemológico muito grande. Quer dizer, enquanto você não está preocupado em ensinar os conteúdos da matemática, há uma preocupação com a aprendizagem também. Atribuindo novos papéis aos professores e aos alunos, ao modo de ensino e aprendizagem. O discurso opera uma mudança metodológica. Atenção. Seguinte. Do aluno passivo para o aluno ativo, como agente do processo. Seguinte. Do professor transmissor para professor orientador, mediador e facilitador do processo. Tudo isso estão nas teses e dissertações que nós olhamos, não foi nada inventado. Claro que agora, quando a gente olha a história, estamos em 2025, isso parece até uma coisa muito natural, parece que, mas ao longo do processo isso foi 20, 30, 40, 50 anos e nós estamos aqui hoje, né, discutindo ainda essas questões. O que isso implica em termos de ensino e aprendizagem? Seguinte.
Bom, começamos a responder a célebres perguntas. Para que serve isso? Onde eu vou utilizar isso? Então, isso modifica muito a questão da sala de aula. Seguinte, com o uso da modelagem, professores e estudantes se sentiram valorizados, pois finalmente seus conhecimentos de matemática começam a fazer sentido. Olha só, gente, dar sentido à matemática pela modelagem matemática foi um processo difícil e longo, tá? Muito trabalho foi sendo realizado. Seguinte, em sua emergência, então estamos falando lá da década de 70, 80. A realidade, ela servia para justificar o estudo de conteúdos matemáticos. Mas já na década de 70, 80, nós tínhamos uma realidade outra, da de 60, 70, né? 70, 80, ainda nós tínhamos ali né, 1985 foi quando começou essa abertura, mas aproximadamente, então 1990, digamos assim, seguinte, os acontecimentos de 80 a 90 vão acontecer o quê? Seguinte, bom, aqui aumento da inflação, né? Nós estamos vivendo muita coisa aqui no Brasil. Vou pegar um pequeno recorte, pode ir passando. Diminuição do PIB, a evolução da taxa de desemprego. Aqui que entra bebida é água, comida é pasto. Vocês têm sede de quê? Você tem fome do quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Já começa aquele movimento de protesto, né? Já começa. Real, nosso dinheirinho, os parâmetros curriculares nacionais com uma nova postura. Seguinte, e a ascensão do construtivismo no Brasil, dessa corrente psicológica, filosófica e pedagógica, né? Então, todos esses elementos, eles foram contribuindo para que a gente pudesse fazer uma modificação sob o ponto de vista da concepção que a gente tinha da modelagem matemática, inclusive. Seguinte, posteriormente, o uso da realidade não é mais utilizado somente para justificar o ensino da matemática lá na sua emergência, mas está relacionado com a constituição de um sujeito crítico e reflexivo. Então, a sociedade brasileira pedia que a escola criasse mecanismo para que o sujeito pudesse fazer a crítica, porque agora tinha espaço para crítica. Nós não vivíamos mais naquela ditadura, não tínhamos mais um ensino técnico, então, totalmente técnico. Então, isso foi, de uma certa maneira, modificando a concepção que se dava da modelagem. Seguinte, bom, aparece aqui a modelagem na perspectiva sociocrítica. Temos aqui a Jussara, né, que tem um livro muito bom sobre isso. Enfim, eu também faço um pouco isso, Barbosa fez isso, Skobsmov fez isso, Marcelo Borba faz isso, Johnny faz isso, Lourdes faz isso. Então, abriu espaço para a gente dizer assim, calma, nós estamos aqui, né? Então, agora vem a crítica. Essa é uma crítica pessoal, mas também é uma crítica que se coloca dentro dos trabalhos que foram produzidos. Desde a sua emergência, o discurso da modelagem funciona como um mecanismo de privilegiamento dos conteúdos ditos escolares, colocando em circulações práticas que legitimam o que está posto enquanto verdade, a matemática escolar. Então, eu tenho um artigo junto com a Maria que a gente diz que a modelagem matemática, ela azeita a engrenagem do currículo, né? Mesmo a gente tendo essa possibilidade de fazer a crítica, e como diz nosso querido Biratã, nós não saímos das gaiolas, a gente precisa sair das gaiolas. Então, como é que a gente sai dessas gaiolas epistemológicas? Né? Seguinte, bom, eu já estou terminando, Johnny, o tema do nosso encontro, né? Bom, e agora, né? O que nós vamos fazer? Bom, eu coloquei aqui uma coisa que eu venho falando há bastante tempo, mas que não dá tempo da gente aprofundar agora. Conversei um pouco com o pessoal do Espírito Santo recentemente, na entrevista que me fizeram sobre essa questão da concepção de educar matematicamente.
a gente tinha que sair... um minuto. Tinha que sair um pouco... então eu vou ter que acabar. Tinha uma concepção, né? Não é uma metodologia, né? A modelagem não pode ser tratada como uma metodologia. Muitas vezes a gente está lá no nosso curso de licenciatura e tem um curso tem um curso lá de metodologia, aí o pessoal bota modelar, aí, né, nos parâmetros, BCN. Eu acho que é muito mais do que isso. Porque uma metodologia, ela não muda epistemologias, ela não faz... Ela simplesmente mostra, né, o que é que você vai fazer, como você vai fazer. A modelagem matemática, ela dá uma reviravolta. Apesar de ainda estarmos presos a umas gaiolas epistemológicas da nossa educação matemática escolar, né, ela trouxe coisas que outras formas de conceber a matemática não se tinham. O seguinte, aí eu penso um pouco em etnomodelagem matemática. Lá no meu mestrado, em 1990, eu já fazia isso. Estava dentro da etnomodelagem, Marcelo Borba sabe disso, lá em Rio Claro, com Sebastiano Ferreira, mas eu já fazia isso. A gente discutia a questão da modelagem matemática, mas não somente na perspectiva da matemática escolar, mas da matemática dos saberes, das matemáticas dos ribeirinhos, da matemática dos pedreiros, da matemática que o Biratã chama de etnomatemática, nós chamamos de etnomatemática sim. Mas não tem como, a modelagem surgiu da etnomatemática. Não sou eu que estou falando isso, quem falou isso foi o Biratã D'Ambrosio. Foi a partir da etnomatemática que nós construímos a modelagem matemática. Por quê? Porque o cerne está lá, tá certo? E eu penso muito agora nessa coisa de arte, arte e modelagem. Não sei ainda como fazer isso, mas nós não podemos nos furtar de trabalhar com arte, porque eu acho que a arte é o que te coloca na liberdade, é o que te dá a liberdade de criar, né? E esse movimento de criação é um movimento muito importante e que a arte propicia esse movimento. Eu tenho alguns exemplos, posso trazer num outro momento. Vamos lá? Bom, eu vou trazer aqui agora, está parecendo o Johnny, mas é o Gilberto Gil. Vamos lá. Vou fazer uma homenagem. Quem quiser cantar. Invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se eu canto de muito fã, arrancasse meus pés do chão, onde já não me deve mais. A paz fez um mar da invadir meu destino, a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em ti, eu chorei por nós.
Obrigado, pessoal. Tem algumas referências aí, se vocês quiserem, depois eu posso passar, foram coisas que eu usei para trabalhar aí, tá bom? E todas as imagens foram temos da internet para o domínio público, por isso elas não foram citadas. E avisa que nós vamos atrasar as coisas. Bom, difícil tentar dar um fecho a uma mesa tão profícua. E a ideia da gente estabelecer um debate aqui, acho que vai ficar para o período do café. Acho que o Emílio e Lília vão ficar à disposição, mesmo falando com a boca cheia, para os comentários, por causa dos atrasos que nós sofremos, e nós, mesmo cortando essa base de palpites, nós vamos ter que atrasar as comunicações, certo, professor Cláudio? No final das comunicações, já 15 minutos sobrando. Sim. Então, nós vamos tirar os 5 minutos. Sim, tá bom. Então, eu queria fazer alguns pequenos comentários. O Miro falou das aulas no interior do Paraná, mas foram no interior de São Paulo. Nós trabalhamos com cursos como o de Guarapuava, em outras cidades do Paraná, em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Estou vendo o Pedro lá, por um caso, viu, Pedro? Trabalhamos, não sei se a Regina está, mas a Regina deve se lembrar que a gente trabalhou também em Piracicaba. Oi, Regina. E em Três Lagoas, em Cuiabá. E eu me lembro que um dia eu saí de lá da universidade, estava 48 graus. E o rapaz que me deu o carona falou assim: não, 48 graus é no termômetro do carro, a hora que está aqui parado no estacionamento. A hora que chegar no aeroporto, vai baixar. E baixou para 47 graus. E a gente dando aula lá, e naquele dia tinha pifado o ar-condicionado. As pessoas que trabalharam, além do Sebastiane, do Rodney e da Marineusa Gazeta, Pauline Deroy, Laércio Venditti, Sueli Costa, Janes Boldrini, Antônio Carlos Moretti, Sidney Ragazzi, e esse grupo que foi que o Biratã criou uma prática de educação usando a modelagem matemática. A ideia desses cursos é: o Sidney Ragazzi e o Rodney iam, na primeira semana eram visitados locais das cidades onde nós estávamos, eram trazidos problemas de volta para o ambiente de aprendizagem, e lá nós trabalhávamos as disciplinas: cálculo avançado, análise estatística, computação, métodos numéricos. Então a gente fazia uma prática da modelagem na educação. A gente não sabia que estava fazendo isso, mas era exatamente essa a ideia do Biratã. E o professor Marcelo Borba fez isso comigo. Eu não sabia que ele estava fazendo isso. Então ele me convidou para dar uma disciplina de não populações. Eu me lembro de algumas pessoas. Uma das pessoas ilustres do curso foi a professora Adriana Borsoi. Eu não sei onde ela está, mas ela assistiu às aulas, e depois o Marcelo me obrigou a fazer isso, e me convidado para orientar a tese da professora Sueli Giavaroni,
em que nós fizemos uma modelagem e com trabalho de campo, a Sueli, o Marcelo e eu não, mas o marido da Sueli tomando cerveja e vendo como que perdia a temperatura, foi o modelo que a gente usou para analisar. O Marcelo fez um sinal lá para mim. Não era só cerveja, era cachaça também. Ah, essa parte eu não, essa parte, a minha parte da orientação foi só nos números lá em Campinas, e depois a parte de provar a cerveja a cachaça ficou com o esposo da Sueli e com o Marcelo Borba. Eu queria, eu tenho tanta coisa a falar, eu queria contar para você que quando a professora Salete se inscreveu no doutorado, no Senemac que teve em Londrina, ela falou: Johnny, eu me inscrevi no doutorado em Santa Catarina, em Engenharia da Produção, mas eu não quero deixar de trabalhar com modelagem matemática. O que eu faço? Eu tinha chegado, fazia muito pouco tempo do aeroporto, comi os restos das terrinas de todo mundo ali na mesa, porque a cozinha estava fechada, e ela falou: vamos conversar. E conversamos ali mesmo, e eu falei: por que você não usa as ferramentas da engenharia de produção para avaliar o trabalho com modelagem nos cursos que você e o Nelson dão na FURB? E essa foi a tese dela, então eu tive um privilégio muito grande. Mas eu separei algumas coisas e eu não consigo achar aqui, mas eu gostaria aqui de destacar algumas coisas novas. Toda vez que eu venho ao CNEMEM, eu com 78 aninhos, estou quase alcançando o professor Dionísio, estou quase, ele bobear um pouquinho eu alcanço. Se ele bobear um pouquinho eu alcanço o Dionísio. Mas eu estou quase alcançando, cada vez que eu venho, aprendo coisas novas. Em geral, é com as correções que o Thiago Kruger faz daquilo que eu penso, e eu sou obrigado a mudar de ideia, o que é uma coisa que caracteriza o CNEMEM. Mas eu gostaria de destacar uma coisa que a Lourdes falou. Talvez ela queira dar ênfase em outra coisa, já passo o microfone para você, mas ela falou que a busca das mudanças de sentido nos fazem ter mais sentido para esses conceitos. Então, quando a gente busca mudança no conceito, foi o final da fala do Miro, é que nós começamos a dar novos sentidos aos conceitos matemáticos e educacionais. E o Miro nos fez pensar sobre o que é modelagem matemática. Não é uma metodologia, não é um recurso didático, não é um processo de aprendizagem. Eu achava que era um processo. O professor do Espírito Santo, lá do Pará, com feijão, o Adilson, uma vez numa mesa redonda, ele falou que ele pegou o que todo mundo disse e ele se saiu com essa. É uma criação de um ambiente de aprendizagem matemática, e eu acrescento aqui, de uma aprendizagem de uma matemática sociocrítica. Mas o Miro nos ensinou que a modelagem matemática, na verdade, é a prática da antidisciplinaridade. Sem respeito ao Biratã, que evoluiu da intermulti, não sei o que, para a transdisciplinaridade, o Miro falou que não, que a gente pode trabalhar muito bem com uma modelagem matemática, seja a prática da antidisciplinaridade. É o fim das barreiras e das fronteiras. Aqui é a física, aqui é a biologia, aqui é a computação, aqui é a tecnologia, aqui é a álgebra, aqui é equações diferenciais contínuas ou discretas. E outras duas frases. Uma é que a modelagem matemática é, e essa eu vou pegar para mim, a liberdade de criar. Que foi uma frase que me marcou. E a frase do Biratã, a gente tem que entender bem. O que era a Pax Romana? Era a ausência de guerra. O que é a paz republicana? É o desenvolvimento da cidadania plena. E essa é a modelagem matemática que faz a busca da paz republicana. Então eu vou passar para a Lilian, poder fazer os comentários finais, imediatamente para o Miro, e depois eu vou ficar em pé para poder aplaudir essas pessoas tão queridas para mim. Se quiser. Você quiser. Veio uma pergunta aqui, bastante interessante, né?
se a modelagem matemática tem uma potencialidade para descrever a realidade, para você existem realidades que não podem ser descritas por meio da modelagem matemática? Se sim, quais e por quê? E aí eu vou resgatar um artigo do nosso querido Dale Bean, quem se lembra dele, né? Um artigo que até hoje eu ainda tenho nas minhas notas, e para mim aquilo mudou bastante a forma de pensar sobre modelagem. E o Dale diz nesse artigo que a essência da modelagem matemática está na formulação de hipóteses. Então, pensando dessa forma, né, porque aqui a pessoa diz que ela se deparou com um problema motivador, mas depois ela viu que parece que ainda não dá conta de descrever, né, por meio da matemática. Mas se você se depara com esse problema, você olha e fala, né, o que eu posso, do que esse problema, que parte desse problema eu posso analisar, que é a formulação de hipóteses, o que eu vou olhar. Então, isso já é uma forma de nós pensarmos matematicamente, já é uma forma, já é o processo de modelagem matemática, porque você está formulando hipóteses. E a partir dessas hipóteses, que vão se tornar suas lentes, por meio do qual esse problema vai ser olhado, você já estará construindo um modelo matemático, né? Então, nós ensinamos matemática por meio da modelagem matemática, mas que matemática que nós estamos ensinando? Estamos ensinando essa matemática que liberta, essa matemática que cria e essa matemática que procura paz, né? Como bem o Miro falou. E por mais que pareça que tudo está pronto ao nosso redor, parece que nós só temos que usufruir, só aplicar fórmula, só marcar X na resposta certa, só dizer se está certo ou está errado, só corrigir as provas, isso é certo, isso é errado, né? Por mais que as coisas pareçam já prontas, estão tudo ainda para ser construído. Então, e essa nova visão de construção, essa nova forma de nós olharmos, está nas nossas mãos, está nas mãos dos nossos jovens. E a modelagem matemática é essa forma de pensar sobre as coisas. E, então, que a gente possa olhar de novo, mas com uma bagagem que esses anos todos de história, de ciência, nos prepararam para que a gente possa aprender com os erros, para que a gente possa avançar nos conhecimentos que proporcionaram tantos bens para a humanidade, tanta coisa boa para a gente, né? Estar aqui é muito bom, que a gente possa, então, poder prorrogar isso, ampliar isso, melhorar isso para as nossas gerações, porque a esperança é o que nos move. Obrigada. Eu vou dizer, acho que... Bom, primeiro, fazendo um comentário geral, eu acho que a principal característica da modelagem matemática é um deslocamento epistemológico dessa visão clássica e, né, formalista, axiomática, dedutiva, para uma epistemologia etno-matemático, biológico. Coloca esse biológico que é o bio da vida, né? E então esse deslocamento epistemológico, ele não é fácil de você fazer, porque tem muitas barreiras, né? A barreira, podemos citar várias delas aqui, mas principalmente a questão da formação inicial de professores das nossas universidades. Quer dizer, uma coisa que a gente pode começar a discutir, fazer um congresso novo sobre formação de professores, o que a modelagem, né, tem a ver com isso. Mas eu vejo que as coisas não avançam muito, porque existe algumas forças, né, que faz com que as coisas não avancem. Essas forças a gente sabe quais são, e elas são difíceis de ser transpostas, né? Então eu acho que isso é a principal característica. Se você conseguir perceber que a matemática vista numa percepção epistemológica clássica, né, que eu chamo, né, do que a gente chama de ensino tradicional, por uma concepção epistemológica, etno, sociológica, biológica,
né? A gente consegue entender um pouco como que a modelagem matemática articula essa mudança epistemológica, fazendo com que haja essa modificação em relação à questão da própria matemática, uma modificação na postura dos alunos, uma modificação na postura dos professores e uma modificação principal na postura dos currículos. Nossos alunos não querem mais esse currículo que está aí. Biratan já falava isso há 20 anos atrás, né? Mas as coisas, assim, essas relações de forças, elas são difíceis de ser transpostas, né? E se a gente criasse um currículo em que nós pudéssemos fazer com que os alunos se motivassem a aprender matemática a partir de uma nova forma de entendimento da própria matemática, da própria participação deles no processo, na construção de formação de professores com esta visão, né? Talvez nós tivéssemos uma motivação maior, né, em relação a o que a matemática pode oferecer para que a gente possa compreender o mundo em que a gente vive e, a partir dessa compreensão, poder modificá-lo. Sempre nesse processo de ação e reflexão, né, mas também, né, é um ciclo, né, uma coisa que não para nunca, né? O tempo nessa questão é um tempo circular. Essa é uma outra questão da modelagem matemática, né? Questão do tempo, né? Parece óbvio, mas o tempo da modelagem matemática na escola não é o mesmo tempo da matemática clássica da escola. É outro tempo. E é difícil que os professores compreendam que o tempo é outro. Muitas vezes o professor fala, não dá tempo, né, de fazer modelagem matemática, tem que cumprir o currículo. O tempo é outro, né? Então, não é só a matemática em si, nem a forma com que a gente trabalha com ela, mas todo esse envolvimento, né? Inclusive de perceber o mundo que está lá fora e ver como é que eu enxergo essas coisas e posso trazê-lo para dentro. Estou fechando, Claudinha, que você já está inquieta, mexendo na cadeira, vai longe, tá? Obrigado, gente. A professora Lilian citou o Delbin na formulação de hipóteses, que é exatamente a mudança de conceitos, em que a gente muda os conceitos. E o Miro falou no deslocamento epistemológico, e eu gostaria de dizer a vocês que nesses tempos em que nós temos que conviver com erros, nós temos que conviver com a diversidade, nós temos que conviver com as nossas limitações, nós temos que conviver com as agressões feitas à educação e ao sistema educacional. Eu acho que a mudança da postura epistemológica é tristeza não, a raiva sim. Por quê? Porque eu dessa raiva de energia, porque nós, professores de matemática, queremos mudar a história desse país. Então é isso que nós vamos fazer, tá bom? Muito obrigado, Miro, muito obrigado. Obrigado por